pessoal, dando continuidade ao estudo da linguagem Logo, nessa videoaula nós vamos aprender como pintar figuras, certo? Eu tenho aqui o triângulo que eu desenhei na aula passada, certo? E nós vamos colorir ele, certo? Vamos pintar ele. Bom, vou dar aqui um zoom. Bom, a primeira coisa que temos que fazer é colocar a tartaruga dentro da figura que queremos colorir, certo? Aqui essa parte do centro da tartaruga, esse círculozinho que tem no meio dela, certo? Ele tem que estar dentro da figura que queremos pintar. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer com que ela fique dentro dessa figura, certo? Então, para isso, eu vou virar ela para a direita, certo? Eu venho aqui, vou colocar 45 graus, certo? Coloquei aqui abreviado para a direita, 45 graus. Vou executar, certo? Bom, observando aqui agora, se eu mandar ela ir para a frente, ela vai entrar dentro da figura. Mas lembre-se que no centro dela é como se tivesse um lápis. E por onde ela passa, ela deixa o seu rastro, né? E eu não quero que ela, ao se deslocar para dentro da figura, deixe o rastro, certo? Eu quero apenas pintar. Não quero riscar aqui dentro da figura. Então, para isso, nós vamos usar um outro comando, certo? Que é o use nada. Aqui, use nada, certo? Esse comando faz com que a tartaruga, ao se deslocar, não deixe o seu rastro, certo? Então eu vou executar esse comando. Certo? Agora sim eu posso deslocar ela para frente aqui, que ela não vai deixar mais o seu risco, o seu rastro. Eu vou mandar ela ir para a frente, digamos 30, certo? Coloquei aqui abreviado para a frente, certo? PF 30 pixels, ela vai se deslocar para a frente 30 pixels. Vou dar um zoom aqui, ó. Certo? Ela se deslocou para a frente, está dentro da figura e não deixou o rastro, certo? Bom, então observe que o centro dela aqui está dentro da figura. Então agora eu posso já colorir a figura. Para isso eu vou utilizar dois comandos. Primeiro eu vou utilizar o MUD CP, certo? MUD CP. Esse comando ele muda a cor de preenchimento né, da figura. Ele vai mudar a cor. Bom, ele funciona da seguinte maneira. Bom, nessa tabela aqui nós temos aqui cores, certo? E como nós podemos usar no comando MUD CP, certo? Por exemplo, se eu quiser pintar de preto, eu posso, após o MUD CP, colocar 0 ou aspas duplas e o nome preto, ou então abre e fecha colchetes, né, 0, 0 e 0, certo?
E aqui temos uma tabela para, né, várias cores. Azul, certo? Ela ainda continua, certo? Até aqui. Tem mais cores, certo? Dizendo que eu quero pintar de amarelo. Aí eu posso digitar mude CP espaço 14, ou então mude CP espaço aspas duplas e escrever amarelo, ou então abre e fecha colchetes e escrever 255, 255 e 0, certo? Essa terceira forma aqui é uma lista, certo? E é um código RGB, certo? Red, Green and Blue, certo? E essa terceira forma aqui, como diz aqui na apostila, usando o número ou nome, eu posso obter 16 cores. Ele aceita 16 cores, certo? Que a numeração vai de 0 a 15, certo? 16 cores. E também essas palavras, né? São válidas. Todas essas palavras da tabela são válidas. Mas já usando a terceira forma aqui, a lista, eu posso obter, né, 16.777.216 cores. Ok? Por quê? Porque cada parâmetro desse dentro da lista, ele varia de 0 até 255. E cada vez que eu vario um parâmetro desse, eu obtenho uma cor diferente. Certo? Então você pode testar aí, essa terceira forma aqui, vários números e ver que cor você obtém, certo? Eu coloquei até aqui um exemplo. Digamos que eu quero pintar de vermelho, certo? Então eu posso colocar mude CP, aspas dupla e vermelho, mude CP 4, que é o número lá da cor vermelho, certo? Ou então mude CP, aqui dentro do colchete, 255, 0 e 0, certo? Que é o código RGB da cor vermelha, certo? Então esses três comandos aqui fazem a mesma coisa exatamente, certo? Vão pintar a figura de vermelho, certo? Vão mudar a cor de preenchimento para vermelho. Bom, eu vou utilizar aqui aspas duplas vermelho, certo? Mude CP, aspas, vermelho. Vou executar, certo? Bom, ainda não pintamos, apenas mudamos a cor de preenchimento. Para pintar, vamos usar o comando Paint, certo? Paint. Após mudar a cor, é só utilizar o comando Paint que ele vai pintar a figura. Ao executar esse comando, certo? Pintamos aí a figura. Bom, mas como eu falei, quando estamos trabalhando com aplicações gráficas, o ideal é que ao terminar de fazer uma tarefa, a tartaruga volte para a posição inicial em que ela se encontrava, ok? Então vamos voltar a tartaruga para a posição em que ela estava. Lembre-se que para ela chegar aqui, eu mandei ela ir para a frente 30. Então agora eu vou mandar ela ir para trás 30, ok? Certo? Para trás 30, para que ela volte à posição inicial. Bom, e lembre-se que eu virei ela
para a direita 45 graus. Então agora eu vou virar ela para a esquerda 45 graus. Certo? Vou colocar aqui abreviado para a esquerda 45. Vou executar. Certo? A tartaruga voltou à posição inicial, né? E pintamos a figura. Mas lembre-se que eu usei o comando use nada. Certo? Esse comando devemos ter atenção especial com ele, pois ao usar nada, a tartaruga se desloca e não deixa rastro, certo? Bom, então sempre, por exemplo, agora se eu mandasse ela se deslocar para frente, ela não ia riscar, não ia deixar seu rastro. Então nós temos que fazer com que ela volte a deixar o rastro por onde passa, certo? Então, sempre que usamos esse comando use nada, devemos restaurar a tartaruga, certo? Para que ela possa se deslocar e deixar o rastro de novo. E para isso existe o comando use lápis. Certo? Esse comando use lápis vai fazer com que a tartaruga volte a riscar, a deixar seu rastro por onde ela passa. Vou executar. Certo? Pronto. Agora, ao se deslocar, ela deixa novamente o seu rastro. Certo? Eu vou aqui nos comandos, né? Hoje nós trabalhamos com o comando use nada, certo? Que também existe a abreviação dele, que é UN. Mude CP, certo? Que não tem abreviação. O Pint, né? Que não tem abreviação. E o use lápis, que também tem abreviação, o L, certo? Você pode tanto usar use lápis ou escrever o L. E para o use nada, você pode tanto escrever use nada ou simplesmente o N. Certo? Bom, pessoal, então essa foi a dica de hoje. Certo? E até a próxima aula. Falou.